Romanos 3, do 1 ao 9. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentirosos todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa justiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns faliciosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Obrigado, irmão Kelvin. Nós lemos 9 versículos, certamente que não trabalharemos os 9 hoje, um ou dois. É um texto bem complicado de Paulo. A carta aos Romanos é a exposição mais profunda do Evangelho. E ela não é de simples entendimento. E Paulo, na carta aos Romanos, e principalmente nesse trecho de Romanos 3, que nós acabamos de ler, ele tem uma expectativa alta de seus leitores. Ele tem a expectativa que os seus leitores acompanhem o seu raciocínio. E Paulo aqui faz algumas objeções. E essas objeções que ele faz em todos esses versos, elas se resumem em 4 classes de objeções. Nós vamos trabalhar subclasses à medida que a gente progride nesse texto. Mas as 4 classes dessas objeções são: número 1, o Evangelho anula a aliança de Deus? É uma pergunta que Paulo faz. 2, o Evangelho anula a fidelidade de Deus? É outra pergunta. 3, o Evangelho anula a justiça de Deus? 4, o Evangelho promove uma falsa glória para Deus? São 4 objeções que Paulo responde nesses textos, através de uma retórica profunda. Para entendermos melhor o que Paulo está dizendo nesses versos, vamos trazer de volta o panorama da carta aos Romanos, até onde nós temos caminhado até aqui. Primeiro, os irmãos lembram que Paulo, ele apresenta o Evangelho, que é a justiça de Deus para a salvação, nos versos 16 e 17 de Romanos 1. Não há outra justiça, só o Evangelho é a justiça de Deus para a salvação. E essa justiça é obtida por meio da fé. Paulo apresenta isso. Não há outra forma de você obter a única justiça salvadora, a não ser por meio da fé. E aí, Paulo, a partir do verso 18 do capítulo 1, até o verso 20, do capítulo 3, ele vai descrever por que todos os homens precisam, cedo ou tarde, lidar com essa pregação do Evangelho. O Evangelho é para todos. Por quê? Porque todos estão enredados no pecado. Todos estão debaixo da maldição da lei. Os que têm a lei e os que não têm a lei. Não há acepção de pessoas. Todos
precisam se justificar diante de Deus. E não há outra maneira para isso, senão através do Evangelho. Paulo vai decorrer isso tudo, nesses versos, até o versículo 20. E aí, amados, fica então a questão. O Evangelho é a única opção. Não tem outra opção. O Evangelho é para todos, no sentido de salvação ou condenação. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Ou você recebe a salvação gratuita, imerecida e misericordiosa, através das obras de Cristo, da obediência de Cristo, e do derramar de sangue de Cristo, e da ressurreição de Cristo, pela fé, ou você vai encarar um Deus que é santo, 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 com sua justiça, seja ela qual for, com sua ideologia, não sei qual seja. Se não for o Evangelho, você não vai se sustentar diante do tribunal de Deus. Essa é a questão. Então, a questão é essa, não importa o quão você acha que a sua justiça é justa, ela não é justa, ela não se sustenta diante de Deus. Portanto, nós temos dito repetidas vezes, de cima desse púlpito, que o Evangelho, ele não é um convite para a salvação, é uma ordem ao arrependimento. Eu explico os termos, porquê dessa minha afirmação. Porque quando você faz um convite a alguém, a pessoa que está convidando, ela não tem nenhum poder sobre a pessoa convidada. A pessoa convidada pode aceitar ou rejeitar este convite. E não há nenhuma sanção sobre essa pessoa. Ela não vai ser penalizada de nenhuma forma se ela aceitar ou não este convite. Já quando você emite uma ordem a alguém, aquele que emite ordem, ele está empoderado de obrigar que essa pessoa obedeça. Se a pessoa não obedecer, ele está empoderado para fazer com que essa pessoa seja julgada, prejudicada. Então essa é a diferença entre uma ordem e um convite. Nesse sentido, o Evangelho não é um convite, é uma ordem. Arrependam-se. A lei de Deus demanda santidade. Sede santo como Ele é santo. É impossível um ser humano ser santo como Deus é santo. Somente Deus pode ser santo como Deus é santo. Portanto, somente Cristo pode ser santo como Deus é santo. Portanto, somente Jesus tem a justiça que Deus requer de nós, como homens. Capite? E aí, Paulo está no meio dessa defesa, e de repente, ele está caminhando, e como se ele fosse parado por alguém, um objetor, alguém que traz perguntas, traz objeções, quanto a este evangelho que ele está pregando. E Paulo para responder este objetor. E são perguntas profundas, que invocam o entendimento do Evangelho. Então, amados, Paulo usa a sabedoria do Evangelho, usa a retórica do Evangelho, para refutar o sofista que está questionando ele. O que é um sofista? Um sofista é um filósofo desonesto, que geralmente usa um jogo de palavras, uma semântica bem articulada, para dominar o discurso e enredar sua vítima em seu embaraço de pensamento. Então, amados, é o famoso repimboca da parafuseta. Quem já ouviu essa expressão? É uma expressão bem popular que nós usamos quando, pelo menos da minha época, tá? Quando a gente dizia que se alguém levasse o carro no mecânico
e ele, para vender algum serviço ou peça, indevidamente, usava uma linguagem técnica que você não entendia, e aí você é obrigado a concordar, porque você não entende o que está sendo dito. E aí a gente brinca que ele falou da repimboca da parafuseta, né? Ou seja, não falou nada com nada, usou jargões, um linguajar, me enredou num discurso, e eu não tive como me defender, não tive como sair daquele discurso. Então é isso que um sofista faz. Antigamente eram os mecânicos, hoje em dia são os médicos. Abre o olho. Médico não enxerga a gente mais como paciente, como era antigamente. Hoje a gente é cliente. Então, amados, por isso que Paulo precisa responder a essas objeções. É justamente para que nós não sejamos enredados nesse sofismo, nessa repimboca da parafuseta, né? E as pessoas tentam nos enredar nesses discursos pelos mais variados motivos, né? Alguns para obter lucros, alguns porque sofreram algum abuso da fé em algum local e agora ele virou inimigo dos cristãos, inimigo da Bíblia, inimigo da fé. Outros porque não podem conviver com o fato de você, cristão, estar certo, porque isso implica em dizer que ele está errado, e se ele está errado, isso implica em dizer que ele está perdido eternamente. E esse último parece ser o caso do objetor de Paulo. Se Paulo está certo, o objetor de Paulo está errado. Logo, ele está perdido eternamente. E o objetor de Paulo não quer perder o discurso, não quer perder a briga. Então ele tenta enredar Paulo num sofisma, numa falácia de argumentos. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Paulo está respondendo a essas falácias, a esses sofismas, né? E isso não é uma coisa incomum para a nossa fé. Nós temos que estar bem apercebidos da nossa linguagem. Porque Paulo não é só aqui que ele vai tratar desse assunto. Em Efésios, ele vai dizer que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, como foi lido hoje aqui, tendo os olhos iluminados na revelação da razão do nosso chamamento em Cristo, que é o poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o ascendeu à direita do Pai. Paulo vai dizer que o objetivo de nós buscarmos essa sabedoria é para nós não sermos enredados na astúcia de homens que induzem ao erro. Está lá no capítulo 2 de Efésios. Na segunda epístola de Coríntios, Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir nós sofismas. O que é um nó? Um nó é um trem ruim de desfazer. Pega uma corda e dá um nó cego. É difícil de desfazer. E Paulo chama algumas pessoas têm nós sofismas, né? Eles dão um nó na nossa mente, no nosso pensamento, né? E ele fala que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir esses falsos argumentos, essas falácias, né? Esses pensamentos, essa altivez humana, essa arrogância, esse discurso falso. E em Romanos, Paulo também vai tratar disso. Antes daqui, no verso 19, no capítulo 1, ele vai dizer que os homens, por causa da iniquidade, por causa de seu pecado, são supressores da verdade. Ou seja, eu não quero que o meu pecado seja tido como pecado, então eu vou suprimir a verdade de Deus. Essa é uma tendência do coração pecador do ser humano. Então, não é a primeira vez que Paulo lida com essa questão da retórica, do discurso.
Então é importante para um cristão conhecer a sua Bíblia, ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa não anda sem a outra. Não me diga que você é cheio de Bíblia sem ser cheio do Espírito. E não me diga que você é cheio do Espírito sem ser cheio de Bíblia. Ou é tudo ou é nada. É igual o Evangelho. Ou é Cristo ou não Cristo. Não tem meio termo. Amados, é importante para o cristão conhecer sua Bíblia e ser cheio do Espírito. Como Estevão. Lembram de Estevão? A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito de Deus. E o Sinédrio, aqueles homens ortodoxos, frios, que não tinham a iluminação da revelação do Evangelho de Cristo, não podiam suportar a sabedoria, a retórica de Estevão, porque ele era cheio do Espírito de Deus. Então é importante para um cristão conhecer a sua Bíblia, conhecer a sua palavra. Por quê? Preste atenção no que eu vou falar. Quem domina o discurso, quem domina a linguagem, domina o discurso. Então nós precisamos dominar a linguagem para não sermos dominados por outros discursos que não seja o Evangelho. A Bíblia diz: sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como a pomba. Nós temos que ter uma boa retórica para nos defender dos ataques de outras cosmovisões que não são o Evangelho, mas não para enredar pessoas em engodo. Quanto a isso, nós temos que ser inofensivos, como a pomba é inofensiva. Mas para nos defender, para a defesa da nossa fé, nós temos que ser prudentes como a serpente. É isso que a Bíblia nos vai ensinar. Então, amados, se nós conhecermos a nossa Bíblia, nós não vamos cair nos laços da elasticidade, da teologia liberal, que flerta com o pecado. Nós também não vamos cair no laço do legalismo, que tenta colocar a justiça própria, ou tenta acrescentar qualquer justiça na justiça de Cristo. Então é preciso conhecer bem o nosso Evangelho, a nossa Bíblia, para nós podermos identificar: eis aí um profeta de Deus, ou eis aí um falso profeta. São muitas cosmovisões tentando nos enredar todos os dias. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas ao matadouro. Todo dia a gente tem que enfrentar uma cosmovisão que nos afronta a fé, o tempo todo. É coisa rara ver isso daqui, uma igreja reunida, glorificando e exaltando o nome de Cristo. É raro, queridos. É raro. Isso é raro. O mundo não quer saber. Você liga a TV, não é o nome de Cristo que está sendo glorificado. Você vai nas livrarias, não é sobre o nome de Cristo que estão escrevendo. Então, amados, nós estamos o tempo todo sendo desafiados por uma retórica. E nós precisamos conhecer o nosso Evangelho. Por isso Paulo usa essas argumentações para desbancar esse sofista. Bom, dito essas coisas, vamos à primeira objeção. A primeira objeção é: o Evangelho anula a aliança de Deus? No verso 1 do capítulo 3, nós lemos: qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Notem que são duas perguntas, ou é uma pergunta? Duas ou uma? Qual é a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem, a utilidade da circuncisão?
São duas perguntas ou é uma pergunta? O que está por trás disso é: o Evangelho anula a aliança de Deus? É uma pergunta. Qual é a vantagem de ser judeu? Se você se refere a ser judeu no sentido de sanguíneo, não tem vantagem nenhuma de você ser judeu. Isso foi respondido no verso 9. Que concluímos, pois, temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Pois está escrito, todos são pecadores. Certo? Agora, a segunda pergunta, essa pergunta faz parte da segunda pergunta. Ele está se referindo a judeu como no sentido de aliança, no sentido de circuncisão. Qual é a utilidade da circuncisão? Ora, se o Evangelho prega que eu sou salvo, eu sou justificado sem obras da lei, qual é a vantagem da circuncisão? É uma pergunta que um sofista está fazendo. Só que a pergunta, ela está recheada de... Tem como desligar aí? Porque não dá para chegar para frente por causa da mesa aqui. Está vindo no meu olho a luz. A pergunta é essa: o Evangelho anula a aliança de Deus? De forma nenhuma. Agora, qual é a aliança de Deus? Você tem que devolver a pergunta. O que você chama de aliança de Deus? Você está chamando uma aliança de a aliança? Porque existe uma diferença entre a aliança eterna e uma aliança. Porque a aliança de Deus é imutável, ela não muda. Deus fez a aliança com os seres humanos. Certo? Nessa aliança, alguns, dentro dessa aliança, em algumas alianças, erraram. Mas mesmo que a pergunta, e eu já esclareço um pouco mais isso, mas mesmo que a pergunta seja, obrigado, pastor, mesmo que a pergunta seja, o Evangelho anula a velha aliança? Se a pergunta for essa, a resposta também não é assim, não. Não é o Evangelho que anula. Não é? Não é. Vocês não entenderam, não tem aliança. De qual aliança vocês estão falando? Não tem. A que vocês quebraram lá atrás? Quem anulou a aliança foi o povo. Não é o Evangelho que está anulando a aliança. Agora, se a pergunta é, aquela aliança caducou? Caducou. Ela não é mais válida. Mas não é agora com a vinda do Evangelho. Já não estava sendo válida. Eles já tinham quebrado inúmeras vezes. Até que Deus disse, chega. E o reino do norte foi varrido pelo Império Assírio. E o reino do sul foi cativo, a Babilônia. E lá na Babilônia, quem profetizou foi Daniel. E Daniel clamou pela nação, e clamou, e clamou, e clamou. E a resposta que Deus deu foi, o tempo que está determinado para a sua nação é até a vinda do Messias. É até o ungido. Então, que aliança? Que aliança? Mas, se a pergunta for, tem alguma utilidade Deus está vindo de uma cultura onde se pregava a circuncisão? Aí Paulo vai responder, muita. Sob todos os aspectos. Não há nenhuma desvantagem
em ser judeu nesse sentido. Não há nenhuma desvantagem em você estar vindo da lei de Moisés nesse sentido. Não há desvantagem. E a principal vantagem é que eles tinham os profetas. Então notem que enquanto os gentios estavam entregues à revelação natural, eles tinham a revelação da palavra de Deus. Eles tinham os profetas profetizando contra o pecado. Enquanto os gentios precisavam desenvolver a sua moralidade através do conhecimento natural, o povo de Israel, eles tinham os profetas para dizer para eles o que era pecado e o que não era. E a palavra de Deus diz que onde falta profecia, o povo se corrompe. Não faltou profecia em Israel. Então, eles têm muita vantagem em todos os aspectos, principalmente porque eles tinham profetas, enquanto os gentios não tinham profeta. E nesse ínterim dessa aliança que caducou, a salvação estava com a nação de Israel. Essa é outra vantagem. Enquanto Deus desenrolava o seu cenário de salvação, né, até a vinda do Messias, até a consumação, até a plenitude dos tempos, até a consumação da fé, a salvação estava contida em Israel. Agora, na nova aliança, e a nova aliança é a aliança de Deus, artigo definido. E por que eu posso dizer que a nova aliança é a aliança de Deus? Porque uma aliança precisa das duas partes se acertarem para ela dar certo. Você já viu a aliança durar onde uma parte não está disposta? Qual é o contrato que dura onde uma das partes contratadas ou contratante não obedecem os termos do contrato? E onde foi, em qual aliança que foi obedecido os termos do contrato? Em Adão? Adão desobedeceu. Quem depois de Adão obedeceu? Quem? Noé? Abraão? Abraão errou também. Nosso pai na fé. Ele não foi salvo por suas obras. Você sabe qual foi a obra de Abraão? Ter um filho com Agar. Sabe qual foi a obra de Deus na vida de Abraão? Dar um filho estéril. Moisés? Israel? Agora, Cristo é Deus encarnado. Deus está no nível de moralidade de Deus. Cristo obedeceu todos os requisitos da lei. Cristo não tropeçou em nenhum tio, nenhuma vírgula da lei. Cristo não abrogou a lei, ele cumpriu em sua plenitude. Cristo foi para a cruz sem merecer ir para a cruz. Ele foi para a cruz para poder nos dar a sua obediência, para trocar o fardo conosco. Ele tomou sobre si a nossa desobediência, as nossas chagas, o nosso pecado. Ele sofreu a consequência do nosso pecado na cruz. Ele foi moído pelo Pai, ele sofreu a ira de Deus no nosso lugar. E a morte não o conteve. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E não só isso. Ele ascendeu ao Pai. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a justiça dele foi aceita. Então nós somos salvos
nessa aliança, na justiça de Cristo, não em outra. Qualquer outra aliança é falha. Então a aliança de Deus, a aliança eterna de Deus com os eleitos, com a igreja, é essa. É cumprida em Cristo. As duas partes têm que cumprir. Deus sempre cumpriu a dele, mas os homens sempre falharam. Olha para Israel. Quantas vezes Israel caía e depois eles pranteavam e Deus mandava juízes e juízes e juízes. Sempre foi falho. Até viu que era perfeito. Israel, eles tinham a lei e os profetas para indicar que eles eram imperfeitos. E aí, eles precisavam de sangue, de bodes, em rituais, para apaziguar a ira de Deus e para fazer expiação de seus pecados. E isso não era uma coisa duradoura, isso era uma coisa que durava um ano. Todo ano tinha que ser renovado. É igual documento de carro, né? Nunca acaba. Mas em Cristo foi um sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Ele foi aceito, porque ele foi assunto aos céus. Deus o recebeu, ele está à direita do Pai. Ele é o cabeça da igreja. E é por isso que você pode ceiar nessa noite. É só por Cristo. Não é porque você é piedoso, porque você é estudioso da palavra de Deus. Não, é porque o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus te regenerou. Não há outra justiça. Então, a pergunta, o Evangelho anula a aliança de Deus? É claro que não. O Evangelho confirma a aliança de Deus. O Evangelho é a aliança de Deus. Não há aliança sem Cristo. Deus é perfeito. O Sermão do Monte lhe diz: sede santo como vosso Pai é santo. Quem pode ser santo como Deus é santo? Quem é capaz de ser santo como Deus é santo? Não é ser perfeito como homem. Ele está te mandando ser perfeito como Deus. Como pode você ser perfeito como Deus? Adão foi perfeito como Deus. E Adão era perfeito como homem. Antes ele caiu. Então, queridos, o Evangelho anula a aliança de Deus? Não. O Evangelho confirma a aliança eterna de Deus. Agora, a aliança que esse sofista se refere, eles anularam. Lá atrás. É só você ler Jeremias. Leia Jeremias, leia Oséias. Não precisa abrir, continue em Romanos. Disse o Senhor Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Jeremias vai dizer que eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais, porque eles anularam a aliança. Então quem é que anulou essa aliança com Israel? Foi o Evangelho? Foi Cristo? Ou foi o próprio povo de Israel? O próprio povo de Israel que anula. Queridos, é o homem que anula a aliança com Deus, porque o homem é imperfeito. É uma questão de lógica, ou de humilhação, de você reconhecer que você é imperfeito. Todo homem que se reconhece como imperfeito, né, verdadeiramente, não só intelectualmente, mas no coração,
ele vai aceitar a justiça gratuita de Cristo. Ele não tem por que rejeitar, é de graça. Agora, quando ele não consegue entender no coração, ele rejeita. Porque falta iluminação no coração. Aí ele tenta iluminar a mente com outras ideologias. Por isso que eles vêm cheios de repimbocas de parafusetas. E Paulo tem que argumentar contra essas repimbocas de parafusetas. Contra essa linguagem sofisma. Então não anula. Não anula. No Evangelho, nós temos a confirmação da aliança de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por eles. Aí eu pergunto, o Evangelho anula a aliança de Deus? Não, o Evangelho confirma a aliança de Deus. Quem está julgando eles é a própria lei que eles arrogam ter, que esse que está argumentando contra Paulo arroga ter. É a própria lei. O argumento é contrário. Não é o Evangelho que nos coloca na condição de condenados. É a lei de Deus. É a lei de Deus que nos coloca na condição de condenados. Agora, o Evangelho é a única justiça capaz de te justificar. Então, por isso que ninguém escapa do Evangelho. E se aquela aliança, que era a aliança feita com Israel, caducou, só tem a nova aliança, que é a aliança confirmada por Deus. É o que Adão não conseguiu fazer no Éden, Cristo fez, ressurgindo e ascendendo aos céus e mandando o Espírito, enviando o Espírito. Então, não há outra forma, não há outro meio. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Não é Jesus que veio julgar, já estava julgado. Entenda. O Evangelho é para salvação daquele que crê. O que não crê, não é que ele vai ser julgado, ele já está julgado. Por isso que eu digo, o Evangelho não é um convite à salvação, é uma ordem ao arrependimento. Todos são pecadores, todos estão na condição de inimigos de Deus, todos estão enredados no pecado, todos estão debaixo da maldição da lei, todos são pecadores. Chega o Evangelho e diz, arrependa-te, creia em Cristo, é o Filho de Deus. E aí, se você crê, se você se arrepende, você é salvo. Se você não crê e não se arrepende, você é condenado. Então, não é um convite, é uma ordem. É a última instância que Deus trabalha com o ser humano, é o Evangelho. Não há outras alianças, nem haverá outras alianças. É Evangelho ou nada. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vejam que as obras dos homens são más. Os homens preferem as suas obras, preferem a sua justiça. Mas olha o que Cristo fala em João 16.
E se você quiser abrir, eu acho que vale a pena. João 16, no verso 5, ele diz o seguinte: mas agora vou para junto daquele que me enviou. Olha o que Jesus está falando. No verso 5 ele diz que ele vai para junto daquele que enviou ele. Quem que enviou Jesus? O Pai. E agora ele vai para junto do Pai. Parece não querer dizer nada, mas isso quer dizer muito. Quando Jesus diz que ele vai ao Pai, ele está dizendo o seguinte: Deus aceitou a minha justiça. É isso. Tanto que Jesus, ele vai dizer, em João 16 ainda, no 7, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Jesus se espanta. Aí ele fala, mas eu digo a verdade. Eu vou falar a verdade para vocês. Convém-vos que eu vá. Ó, convém a nós que ele suba ao Pai. Por quê? Por quê? Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Ó. E não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha o evangelho aqui. Olha a resposta aqui. Então Jesus, ele fala, vocês não vão perguntar o que isso quer dizer, eu vou para o Pai, mas eu vou contar para vocês o que quer dizer. Porque se ele for, ele vai enviar o Consolador. E o Consolador que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, amados, é incrível nós entendermos que Cristo fala, convém-vos. Ou seja, é proveitoso para nós. O termo no original é esse. É proveitoso para vocês que eu vá ao Pai. Então, igreja, entenda, a glória de Cristo é proveitosa para nós. Quando Cristo é glorificado, nós somos beneficiados. Não há falta de benefício para nós. Nós não temos mérito em nossa salvação, mas nós somos ricamente abençoados pela nossa salvação. E aqui, amados, quando ele diz que nos convém, é porque convém que a justiça dele seja cumprida. Convém porque nós não somos, nem seríamos e nunca fomos capazes de cumprir a justiça que Deus demanda de nós como seres humanos. E aí, tem muita linguagem rica aqui que vai responder o objetor de Paulo. Por exemplo, se eu for para o Pai, ele vai enviar o Consolador. Então, se ele vai enviar o Consolador, é porque ele recebeu a minha justiça. E quem é esse Consolador? É uma pergunta que nós devemos fazer. Quem é o Consolador? É o Paracletos, ou Paráclitos, que quer dizer auxiliador, ajudador, aquele que socorre. Então, na verdade, quando Cristo vai ao Pai, significa que Deus recebeu a sua justiça e Ele nos justifica através da justiça de Cristo, nos enviando o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem e ilumina o nosso coração. Ele vem e regenera o nosso coração.
Sabe com quê? Com a lei já toda cumprida. É por isso que quando o profeta Jeremias anuncia a nova aliança, a aliança eterna de Deus, ele fala, não será como aqui os vossos pais. Dessa vez não vai ter como errar. Dessa vez eu mesmo vou garantir a justiça. Porque todas as vezes que o homem tenta se justificar diante de Deus, ele erra, ele cai, ele tropeça. Agora sou eu quem vou garantir. Então essa nova aliança, de acordo com Jeremias, não será como a aliança que os vossos pais anularam. Eu não vou deixar anular, sabe por quê? Porque eu vou plantar a minha lei no coração deles e na mente deles. Então eles terão como revelação do Espírito de Deus a minha lei. E o Espírito de Deus já vai iluminar eles, já vai prontinho. Toda justiça é recebida na regeneração. Toda justiça de Deus sem obras. Sem obras. Não há obras. Pensem na prostituta. Na mulher adúltera, perdão. A mulher adúltera, ela não foi apedrejada. Ela não foi apedrejada por quê? Se a lei mandava apedrejar, não havia justo para apedrejar ela, todos largaram a mão, mas e Cristo? Cristo é justo, Cristo deveria apedrejá-la. Cristo não a apedrejou porque ele foi apedrejado no lugar dela. Ele pagou o preço por aquele pecado dela. Ele justificou ela sem que ela apresentasse nenhuma obra de justiça. Entendam isso, igreja. O evangelho é esse. Deus salva pecadores. Deus salva injustos. Deus justifica injustos. Ele justifica aquele que não trabalha. Paulo vai dizer no próximo capítulo. É sem obras, queridos. Não tem obras a priori da justificação. Haverão obras a posteriori da justificação, porque já são fruto do Espírito. Não é obra de justiça. Não é obra para a justificação. A justiça é uma só. Deus te justifica. Ponto. Pecador, não tente construir sua justiça até Deus. Não tente edificar até Deus nenhuma edificação. Antes, edifique sobre a pedra angular, sobre a rocha, é Cristo. Então, amados, o Consolador, o Ajudador, é esse Espírito do novo nascimento, é esse Espírito do cumprimento da lei de Deus, é esse Espírito do perdão de pecados, é esse Espírito do novo nascimento, é esse Espírito da regeneração, é esse Espírito da nova criação, é esse Espírito que devolve em nós a imagem de Deus, que vem sendo distorcida desde o Éden até o ponto da gente ser parecido com bestas. Paulo fala. E uma sociedade que aceita o pecado, é uma sociedade que está confundida na mente. É uma sociedade que perdeu de largo a imagem de Deus. E Deus vem, através do seu Espírito, e restaura a imagem dele em nós. Ele nos faz conformes à imagem de Cristo. É esse o Espírito que ele nos envia. Então convém-vos que eu vá para o Pai, ele disse. É conveniente para vocês. É proveitoso para vocês. Porque aí vocês não vão precisar trabalhar. Vinde, bebei de graça, comprai sem preço, Isaías vai dizer. Não há obras, não há trabalho, ele fez tudo. Ele consumou, ele é autor e consumador da nossa fé. É só a justiça dele que importa, não é a nossa. E é só por causa dele que nós somos salvos. E é só por causa dele que nós ceiamos. Agora, a questão de você andar em santidade é cenas do próximo capítulo. Nós estamos trabalhando a justificação de Deus. Deus não compactua com gente que não anda em santidade. Quem não anda em santidade não recebeu o perdão de Deus. E andar em santidade não é andar em perfeição.
é andar em arrependimento constante, é andar com a cara no pó, andar em humilhação, andar dizendo: Deus, sou pecador, me ajuda. Deus, pequei de novo, me ajuda. Me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda a caminhar, me ajuda, Deus. Não me deixe desviar, não me entregue ao meu próprio coração, sob pena de eu me extraviar. Me conduz no caminho da retidão, me conduz no caminho estreito, que é o teu evangelho, porque são poucos que acertam essa estrada. Muitos são os que pegam outras estradas. Muito mais largos são os outros caminhos. Então é conveniente para nós receber esse espírito de justiça e de justificação. E aí ele vai dizer que quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. A gente é acostumado a usar essa palavra convencer no sentido de: eu vou argumentar algo e vou te convencer de algo. Mas preste atenção. Uma pessoa, um réu perante um juiz, quando o juiz sentencia ele, o juiz está convencendo ele da transgressão. É uma coisa externa à pessoa, não tem... O Espírito de Deus te convencer do pecado independe de você. Não é um convencimento racional, é uma sentenciação. E é isso que a palavra vai dizer no grego. E é isso que a palavra quer dizer na raiz latina dela. Convicere, né, que quer dizer junto com a vitória, né? Vicere é vitória. Fazer prevalecer. É isso que quer dizer o radical no latim. Convencer, fazer prevalecer. Mas no grego, que é o que interessa para nós, a palavra quer dizer sentenciar. Ele vai sentenciar o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Ou seja, não crer em Cristo é o maior pecado de todos. O que nos leva a entender o contrário. A única coisa que importa para um cristão é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós caminhamos por fé. E sem essa fé, sem esse canudo que o cristão carregava no romance O Peregrino, ninguém agrada a Deus. Nós não vamos ouvir aquele chamado: entre, bendito de meu Pai, sem a fé em Cristo. O nosso passaporte para a vida eterna é a fé, é crer em Cristo. Só assim nós seremos justificados de nosso pecado. Ele fala da justiça porque quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai. Então a nossa justiça está no fato de Cristo ter ascendido aos céus, Deus ter aceitado as suas obras e nos ter enviado o Espírito que nos regenera e que nos justifica. Esse Espírito, ele já traz consigo o pacote completo. Por isso que ele fala da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, esse mundo e tudo que nele há, toda a sua justiça, já foi condenado. Esse mundo jaz no maligno. Deus já sentenciou esse mundo em sua lei. A lei de Deus, ela vem fazer exatamente isso. Ela vem matar. Só que nós, cristãos, morremos em Cristo. Nós nos crucificamos com Cristo.
ao invés de lutar contra a lei de Deus, nós dizemos: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já o mundo, ele se mantém de pé, lutando contra a espada que é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que penetra nas entranhas, e quando sai rasgando e puxando todas as entranhas. Como alguém pode estar com as tripas para fora e achando que está vivo? Antes, nós que estamos em Cristo, morremos nessa lei, em Cristo. A letra mata. E o Espírito de Deus, que foi enviado por Cristo, porque Ele ascendeu ao Pai, e isso nos é proveitoso, nos vivifica. É por isso que Paulo diz: o meu justo viverá pela fé. E aí, se você quer saber se um cristão pode viver uma vida de pecado, e Paulo vai trabalhar isso, Paulo não deixa a ponta solta, é só a gente que deixa a ponta solta, porque a gente tem limitação de exposição da palavra. Ele vai falar, é de fé em fé. A justiça é uma só. A justificação é uma só, é de uma vez por todas. Ei, mas a sua vida aqui na terra é de fé em fé. Você tem que viver numa fé operosa, numa vida de progressão à imagem de Deus, até você chegar à estatura de varão perfeito. E eu acho que ninguém aqui chegou à estatura de varão perfeito. Então nós continuamos rumando para o alvo. Nem Paulo ousou falar isso. Paulo disse, eu não julgo ter alcançado. Quando ele fala isso, ele não está falando de justificação. Ele sabia muito bem que ele era justificado. Ele pregava o evangelho da justificação pela graça. Ele está falando o seguinte: eu não cheguei na estatura de varão perfeito. Eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço: sigo para o alvo, deixando as coisas para trás. Eu sigo para o alvo, eu rumo de fé em fé, de glória em glória, de doxa em doxa, de justiça em justiça, de santidade em santidade, em humilhação em humilhação. Eu deixo o Espírito de Deus ser enviado a mim, porque isso me convém. Isso é proveitoso para mim. A glória de Cristo é preciosa para mim, porque eu sou beneficiado por ela. A santidade do nome de Deus é precioso para mim, porque eu sou beneficiado por ela. Este é o Evangelho, queridos. Este é o Evangelho de Cristo. Sem acrescentar nada à justiça de Cristo. Vem, compre sem dinheiro, beba de graça. Cristo nos convida à salvação. Por que que nós colocamos tantas pontas? Por que que nós achamos que o nosso pecado é tão bom? Por que que nós achamos que o nosso pecado é justo? Por que que nós ficamos lutando contra a palavra de Deus, contra o Evangelho de Deus? Por que que o mundo se mantém de pé diante da espada mortal da letra? Morramos para a letra em Cristo e sejamos ressurretos em Cristo pelo Espírito que nos foi enviado. Por isso, volta a pergunta: o Evangelho anula a aliança de Deus? Não, antes confirma. O Evangelho confirma a aliança de Deus. O Evangelho é tudo que nós temos para a aliança de Deus. E nessa noite de ceia, meus amados, nessa noite de ceia, a gente se reúne aqui porque Cristo ascendeu ao Pai. Não teria outra maneira de nós estarmos aqui. De outra sorte, seria impossível que estivéssemos aqui. Se você está aqui, glorificando, enaltecendo, louvando o nome do Senhor, se você está aqui ouvindo a palavra de vida eterna, é porque Ele ascendeu o Pai. Olhe para o mundo.
Não há quem busque a Deus. Se o Espírito de Deus não nos alcançar, nós não buscaremos a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É esse Espírito que é descido. Queridos, se você está em Cristo, eu faço voto que essa palavra seja de conforto para você, seja de júbilo, que você glorifique a Deus cada vez mais na sua vida e que você não tema em se humilhar perante Deus, em rasgar o seu coração na hora de orar, em confessar o quanto pecador você é. Ele é digno de ouvir. Talvez nem o seu irmão é tão digno de ouvir o quanto pecador você é, mas ele é digno. Não tenha máscaras diante dele. Conte a ele, fale para ele: eu pequei, mas louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor é a minha justiça, o Senhor é o meu perdão, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu galardão. E querido, e se você ainda não decidiu por Cristo, se humilhe para Ele. Sim, se humilhe para Ele. Não há outra forma, não há outro meio, não há outra metodologia. Esse é o único caminho até o Pai, Cristo. É a única justiça que Ele aceita. Nem é dos judeus, que Paulo dava testemunho deles. Eu dou testemunho deles, do zelo que eles têm por Deus. Então não pense você que como gentio, você vai ter uma justiça, que você vai fazer uma coisa para compensar a outra, e no final Deus vai ver o quão bonzinho você é, e Ele vai te salvar. Deus não está atrás de bonzinhos. Deus rejeita os bonzinhos. Entenda, Deus resiste à soberba. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus está atrás de pecadores arrependidos. Então, meu amado, minha amada, se você não tem convicção que você tem uma aliança com Cristo, se renda, se arrependa, deixa Deus fazer a obra, porque a obra é dele, a glória é dele. A igreja se coloque de pé. Eu vou convidar o Ministério de Louvor, Diácono Marcelo e Pastor Daniel.